nossa exposição vai ficar por conta do nosso companheiro, amigo, querido Luciano Menezes. Luciano, ele é fundador e presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica aqui em Pituaçu. Esqueci o nome da rua, Luciano. Na rua Lima Borges, é uma transversal da Pinto de Aguiar. Tem também um trabalho muito interessante lá, socioassistencial, doutrinário, muito bem dirigido por ele, Verônica, sua esposa, que também já esteve palestrando em nossa casa, e é para quem nós passamos a palavra agora. Luciano Menezes. Meus irmãos, boa noite. Que Deus nos abençoe. No censo de 2014, foi trazido que a população brasileira, 3% da população brasileira, se diz ser espírita, de orientação kardecista, de pensamentos dentro das obras básicas. E a gente considera que uma população como a nossa, só 3%, mesmo em 2014, é um número muito pequeno de espíritas. Talvez, de certa forma, insignificante. Isso não quer dizer que as pessoas, as outras, não são espiritualistas. Ao contrário, espíritas seguindo Kardec e pessoas espiritualistas, um número muito maior. É visto também que as pessoas que são espíritas e que trazem as suas convicções desde cedo, desde a juventude, é um número muito reduzido de pessoas que se intitulam e se sentem e professam e caminham dentro do pensamento espírita. Logo, a gente faz uma reflexão sobre as pessoas que buscam a casa espírita, a sua grande maioria, e aí eu me incluo, como pessoas que não têm necessariamente um despertamento espiritual desde a sua juventude ou da sua infância. A grande maioria vem à religião, procuram as religiões, inclusive o espiritismo, muitas vezes por um processo cultural de poder ser perdoado pelos nossos pecados, ou até mesmo sermos salvos de alguma coisa que nos incutiram na cabeça que nós somos devedores. Então dificilmente a gente vê a grande massa procurar dentro de uma convicção interior. Normalmente são cheios de dúvidas ou estão sendo guiados e dirigidos por pensamentos, por pensadores, por pessoas. A individualidade aí é muito pequena, não se pensa por conta própria. Aquelas pessoas que têm essa definição em si, aparece como uma pessoa como um medrado, que desde cedo traz o seu talento, sua vocação para a espiritualidade, e não procurou o espiritismo provavelmente por uma questão de salvação, e sim para autenticar uma encarnação comprometida com algo muito maior na sua encarnação. Desse jeito a gente percebe que nós todos reencarnamos de maneira geral no escuro, não sabemos o que vai ser o nosso destino, o que é que vai acontecer com a gente, o que é que vai acontecer com a minha vida, que tipo de problema eu vou ter, que tipo de família eu vou estar envolvido, quais são as pessoas que eu vou encontrar, quais são as pessoas que eu vou reencontrar, quais são os empecilhos que a vida vai me oferecer e eu vou ter que driblar e aprender a viver com eles. De maneira que nós não sabemos o destino, não conhecemos o nosso destino, não é possível isso acontecer. Se a gente for para as obras básicas, é dito que nós estamos no mundo de provas e expiações, que eu particularmente não vejo exatamente desse jeito, e as pessoas às vezes acreditam que as coisas estão predestinadas a acontecer. Às vezes as pessoas, quando passam de 45 anos de idade, 50 anos de idade, consideram que o que foi feito na vida, aquilo tudo estava programado para acontecer. Não é possível. Não é possível uma programação rígida, fechada, estabelecida. É possível possibilidades, probabilidades, porque o futuro ou o destino, ele não está travado e fortemente parado em nada. Muito pelo contrário, o destino é flexível, tudo pode mudar a qualquer momento. Todos encarnados podemos mudar qualquer programação, qualquer possibilidade. Até os espíritos superiores, até eles
que muitas vezes vem com uma programação muito bem estabelecida, vem com uma assistência espiritual muito bem estabelecida, com coisas que deverão acontecer, vai ter todo um suporte. Até esses espíritos estão submetidos a mudanças, a transformações, a sair de roteiros para algumas coisas acontecerem, porque a vida não é rígida, a vida é flexível, de maneira que o destino é flexível. Ora, se você tem uma vida, se você está vivendo nesta encarnação e você está tendo dificuldades, se você está tendo problemas, se você está achando sua vida chata, se você acha a sua vida muito boa, se a vida para você tem sido um tormento, muitas coisas que você está vivendo não são agradáveis, parentes, amigos, irmãos, pais, filhos, que você não se dá bem, que você não está gostando do que está acontecendo, pare para analisar a sua encarnação, porque aí está apontando o seu destino, está demonstrando de forma pálida, de certa forma, o seu destino. O que é que eu posso mudar? Eu estava contando agora em casa, saindo de casa, eu conversando com minha esposa, e contei ela aqui agora, essa atitude de vir aqui na Cidade da Luz fazer uma palestra para um público desse, tão grande, é mudar o meu destino, porque eu tenho vergonha de falar para tanta gente, eu tenho muita vergonha, sou uma pessoa muito envergonhada, mas se eu não enfrentar o meu destino, a qual eu estou me propondo a fazer algo, nunca vou sair do lugar. Eu preciso enfrentar os meus monstros, né? Preciso enfrentar os meus medos, as minhas dificuldades. Então, se você tem dificuldade, se você tem problemas, se você está vivendo os seus perrengues na encarnação, seja no trabalho, seja na relação familiar, o que quer que seja, fique esperto, porque isso aí talvez esteja apertando a sua mente para chamar a sua atenção para o seu destino, para uma tendência que você tem que precisa ser observada. Nesse contexto, eu penso que a vida deve ser leve. A vida deve ser leve, porque a gente não tem controle da vida. A gente não sabe o que vai acontecer. Mesmo que tenhamos consciência das coisas, não sabemos o que pode acontecer. Não temos a menor ideia do que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês. Baseado nisso, eu tive uma experiência semana passada. Eu encontrei um ex-colega de trabalho de 35 anos atrás, quando eu trabalhava no banco. E ele me contou, eu tinha 20 e poucos anos, e ele também. E ele me contou, ele hoje motorista de táxi, que estava com uma passageira dentro do táxi dele, levando ela para o destino que ela pediu. Quando ele parou no local, um sujeito soltou de um carro, deu 8 tiros na mulher que estava no carro dele, e deu 2 tiros nele. A mulher veio a óbito, ele quase morria, mas está encarnado ainda e viveu os problemas dele com muitas dificuldades, mas superou. E aí a gente olha para o destino. Quem foi que programou uma situação dessa? Para ele ou até mesmo para ela? Quem é que pode adivinhar ou imaginar que pode acontecer uma coisa dessa consigo? Não sabemos. Eles foram surpreendidos na vida, inclusive ele, mas há um sinal aí da vida convidando a uma reflexão. Ele que ficou encarnado, o que é que aquilo está dizendo a ele? Aquilo está chamando a atenção dele para alguma coisa na encarnação dele. E continuamos conversando. Ele me contou a história de um outro colega de trabalho que eu fiquei impressionado e queria dividir com vocês. Uma coisa também muito rápida. Um colega de trabalho, um sujeito educado, gerente da agência, inclusive na época, empresário, tinha algumas farmácias, e ele fez uns exames no estômago, e o médico chamou ele foi com a esposa, e o médico disse a ele: olha, você está com câncer de estômago, e sua cirurgia tem que ser feita amanhã, é emergencial a sua cirurgia. A esposa dele, do lado dele, mais jovem, desmaiou, caiu na frente do médico e dele. Uma semana depois ela estava desencarnada, e ele estava já com o quadro de quem iria desencarnar com poucos meses em função da cirurgia. Ele fez a cirurgia, 8 meses depois ele desencarnou. Quem pode prever isso? Quem pode prever uma coisa dessa? Às vezes a gente está com o diagnóstico de que vamos desencarnar com uma doença, seja ela qual for, e vem alguém naquela história toda e modifica o quadro. A pessoa não desencarna. Muitos casos nós conhecemos de estado de coma, de câncer e outras doenças, que as pessoas não desencarnam por aquela doença.
Não é previsível isso, é uma possibilidade. Às vezes a pessoa está gozando de saúde, está muito bem, morre, desencarna. Isso é um sintoma claro de que não temos controle sobre a vida. Só podemos ter controle sobre as coisas que vêm à nossa mente. E olhe lá, porque, por exemplo, os conflitos que você vive, muitas vezes reclamando da vida, reclamando da família, dos seus problemas, seja eles quais forem, só está na sua cabeça. Às vezes a gente tem um problema de relacionamento com alguém, porque nós fazemos interpretações e julgamentos na nossa cabeça e já reagimos na convivência com a pessoa ou com as pessoas, de acordo com o que está em nossa mente. A gente vê como é flexível isso, essas possibilidades, e como nós precisamos nos preparar para nos darmos bem na vida com os problemas que a gente enfrenta. Então a vida deve ser vivida com leveza. Essa casa tem essa referência de leveza. A maneira como Medrado fala, as abordagens como ele traz leveza. Às vezes as pessoas são muito rígidas, são muito severas, muito duras. Há uns 2 meses atrás eu recebi 5 mensagens de 5 espíritos. Um deles minha mãe. Um deles me dizia: Luciano, seja mais leve no trato com o trabalho, confie mais nas pessoas, não seja tão rigoroso com elas. Quando você é muito rigoroso com os outros, é porque você é muito rigoroso com você mesmo. Isso caracteriza uma insegurança, caracteriza o medo de alguma coisa. Reavalie sua vida na relação com as pessoas, dirigindo a casa que você dirige, porque a vida precisa ter leveza. Não tem nada pior do que a gente estar levando tudo muito a sério. Tudo é sério demais. Quando uma pessoa às vezes me procura para falar que está com um processo, uma doença mesmo, um problema, uma separação, uma dificuldade, um desemprego, eu tento trazer dentro de uma abordagem leve, de que aquilo faz parte da vida. Aquilo acontece com todas as pessoas. Aquela pessoa não é privilegiada porque está vivendo aquele problema. Para que a gente tenha um olhar mais tranquilo sobre essas coisas. Porque o destino pode e deve ser mudado por nós, de acordo com o que eu faço. Exemplo, para a gente chegar nos principais aspectos do destino que eu quero tocar. Às vezes nós estamos numa família e é dito para a gente que aquela é uma família kármica. Ah, você reencarnou com essas pessoas porque você é devedor. Você está com elas porque são os seus inimigos do passado. Me faça uma garapa, eu não acredito mais nessas coisas. Não atendo desse jeito. Não entendo Kardec dessa forma. E não consigo ver dessa forma, pura e simplesmente. Eu acredito que existam pessoas que estão no nosso conviver, nas nossas famílias, que de fato são pessoas que têm muitas dificuldades conosco e nós temos com elas. Aliás, a gente diz assim às vezes: aquele dali é um inimigo meu do passado. O outro pode dizer a mesma coisa a seu respeito, que você também é inimigo do passado. Logo eu preciso ter um olhar que, se minha vida não está boa nessa relação, então o que foi que eu fiz para não merecer estar numa relação, numa família melhor? Porque eu não devo nada a ninguém. Eu não reencarnei com essa família, não estou com essas pessoas porque eu sou devedor. Eu reencarnei porque com essas pessoas porque eu não desenvolvi habilidade interna, competências para atrair outro tipo de família e de relacionamento. E saio daquele viés de cobrar que estou com meus inimigos do passado ou estou com pessoas ajustando contas do passado. Não, a vida é assim, a vida é tensa. Onde tem 2 pessoas pensando, dialogando, vivendo, ali há que se ter tensão, porque são pessoas diferentes, pensam de forma diferente, vê a vida de forma diferente. Eu tenho 40 anos de casado e cada dia que passa piora esse entendimento entre nós dois, porque ela olha para um lado e olha para o outro. Primeiro que é uma mulher e eu sou um homem, somos de gêneros distintos, a maneira de olhar a vida e de pensar é diferente. Então eu tenho que desenvolver habilidades como apesar de ser homem, como feminino, e ela como mulher, como masculino, para que essas coisas se combinem e as pessoas procurem se entender na dificuldade. Porque tem gente que pensa que a harmonia e que viver em paz numa família é as pessoas não se desentenderem.
são as pessoas não brigarem até, digamos assim, discutirem. Ao contrário, a harmonia se estabelece onde tem tensão, dificuldades e discussões. E dali se tira uma ideia onde eu aprendo, o outro aprende e todo mundo aprende. Então eu diria que para você olhar para o destino e mudar a sua vida e a vida ficar leve, olhe para a sua família. Olhe para a família que você veio, a família de seus pais e a família que você fez. A família que eu vim, uma família muito grande. É a história de meu pai e de minha mãe, que não é a minha história, porque não são meus familiares após o meu nascimento. De maneira que eu me dou muito bem com meus irmãos e com minha família inteira. E é uma família extremamente problemática, com muitos vícios, muitas dificuldades. Hoje alguns são pastores evangélicos, e eu estou muito feliz com isso. Outros não. Já a minha família que eu trouxe ao mundo com minha esposa, minhas 2 filhas, eu sou um pai muito presente. E me acho um cara, gente boa na família. Um pai exemplar no sentido de convivência, de respeito e tudo, né? Sempre estive presente e estou presente na vida de minhas filhas. Semana retrasada, a gente teve um diálogo, porque o carro da gente bateu e eu estava dirigindo o carro, e a gente teve uma série de dificuldades. E veio o assunto sobre a batida do carro, e minha filha me disse que não foi acolhida por mim. Eu disse, mas quem bateram em mim no carro? Eu que tenho que ser acolhido, eu sou a vítima. Eu estava sozinho e bateram no carro, eu estava dirigindo. Então eu que tenho que ser acolhido. Ela fez, não, engano seu. Você poderia ter me acolhido. E aliás, vou lhe dizer mais. E olha que eu sou um pai muito presente, muito tranquilo e consciente dos meus papéis e das minhas obrigações. Meu pai, eu não lhe sinto me amando. Eu sinto sua falta. Eu acho que você não tem orgulho de mim. Não dá para entender, o seu silêncio me incomoda. Olha que eu converso com aquela menina, viu? Olha que eu dialogo. Olha que eu saí a vida inteira e saio até hoje. Eu fiz uma outra escolha, porque eu sou psicólogo e vivo da psicologia e no espiritismo. E ela é musicista, então ela vive viajando, ela canta, ela faz show. Então eu não acompanho como a mãe acompanha, mas a gente conversa muito. E eu achava que ela nunca faria uma queixa dessa a meu respeito. No entanto, ela disse, você não tem orgulho de mim. Como? Se tem as pessoas que eu tenho mais orgulho no mundo são minhas filhas. Mas na cabeça dela, no mundo dela, ela percebe desse jeito. Isso tem a ver com o meu destino. Ora, se é um espírito que reencarnou comigo, me ama tanto. Aliás, ela me disse assim, meu pai, tudo que eu faço na vida, inclusive meus shows, as músicas que eu componho, é para chamar sua atenção. É falando com você. Nunca imaginei isso. Não tinha a menor ideia disso. Então ela me deu a oportunidade, juntos, de rever a minha encarnação na relação com ela, rever o meu amor por ela e ver como eu posso melhorar e chegar nesse coração mais profundamente. A recíproca é verdadeira, porque talvez também ela tenha exigido muito. Então é mão dupla, ela lá e eu cá, para nós fazermos um trabalho para os dois, para mim e para ela. Então isso aponta para o meu destino, que eu posso mudar, criar uma relação muito mais madura, já que com a outra também é muito boa, mas a outra até agora não fez queixa, então está tudo bem. Onde eu possa, numa próxima encarnação, se eu encontrar de novo essas pessoas, que eu gostaria de reencontrá-las, a gente vai ter uma relação mais madura, mais trabalhada, mais justa. Quando você não tem isso na encarnação, é porque você não soube trabalhar. Isso é um convite para mudar o destino. Então você pode mudar o seu destino. Tudo que está chamando a sua atenção, tudo que se repete ciclicamente na sua vida, tudo que emperra, tudo que retorna e você não consegue superar, é o seu destino, é arquetípico. Isso está apontando para uma tendência. Ora, se você tem uma tendência, olhe para ela, porque o que reencarna é a tendência. Não reencarnam o meu perispírito inteiro e todas as minhas encarnações vêm ali registradas. Não é assim que funciona, porque não seria capaz o cérebro de suportar tanta informação. Então reencarna uma parte que é importante para aquela vida e está ligada às tendências. Então tudo que você vê que é tendência, vá trabalhar, vá fazer terapia, vá trabalhar no centro espírita, vá fazer a mudança, os investimentos que você precisa. Então, por exemplo, a gente que tem às vezes tendência, sei lá, de ficar muito insatisfeito com a vida, com todas as coisas, vive reclamando da vida, está sempre reclamando, sempre reclamando, sempre reclamando. Isso é uma tendência, tem que ser trabalhado isso, porque quando a gente está de bem consigo mesmo, a vida flui,
As coisas acontecem, a gente não cobra. Esse é um dos grandes problemas de viver em família, que para mim é o primeiro prisma da gente conseguir entender o destino e mudar a vida. Aonde você tem mais dificuldades é no lugar onde as pessoas que te amam, é na família que você veio e na família que você gerou. Se ali você está tendo dificuldades, reelabore, traga leveza, cobre menos, seja menos exigente com sua esposa, com seus filhos, com sua mãe, com seu irmão, com seu sogro, com sua sogra, com seus cunhados. Seja mais flexível. Se você conseguir fazer isso, naturalmente sua vida vai tomar um outro teor, vai ficar diferente. Outro ponto que a gente considera que seria muito importante que a gente repensasse como tendência do futuro ou do nosso destino é a questão, por exemplo, do trabalho. Às vezes as pessoas trabalham a vida inteira insatisfeitas com o trabalho que faz, não gostam do trabalho que realizam. Deve ser muito ruim você realizar um trabalho a vida inteira que você faz e você não gosta. Talvez ali esteja o momento de você refletir: ora, se eu não gosto disso, então o que eu posso fazer para mudar? Talvez durante o seu trabalho constituir uma outra profissão, ir para uma outra área de trabalho que você goste, que você se realize e você se encontre. Porque o trabalho em si não é só para sustentar a vida, né? Não é só para comprar feijão com arroz, morar bem, ter um carro, ter uma casa boa. O trabalho é que ser algo combinado com a satisfação interior, fazer algo que você gosta. Eu era administrador antes de ser psicólogo, e eu trabalhava 8 horas por dia, às vezes 10 horas por dia. Hoje, como psicólogo, eu trabalho 3 dias na semana. Adoro o meu trabalho. Sinto que eu estou realizando um trabalho dentro de mim, que é a minha realidade. Mas pode ser que daqui, embora eu esteja com 56 anos, pode ser que daqui a 20 anos eu escolha outra profissão, eu me encontre mais, aprofunde mais o meu perfil em relação a mim mesmo. Essa é a grande vertente da vida, é você buscar quais são os seus mistérios, né? O que você está fazendo aqui, né? Qual é o seu segredo que você precisa descobrir, que você não sabe, e que muitas vezes é despertado você lendo um livro, você vendo um filme, ou qualquer coisa desse tipo. Antes de chegar aqui, eu estava assistindo um filme, Uma Linda Mulher. Eu estava assistindo agora, filme antigo, né? Eu era jovem. E eu me lembrei quando eu me apaixonei, quando eu tinha 14 anos, por minha esposa. Isso está vivo em mim, vivo. É assim para mim viver a vida. Assim como foi com ela, poderia ter sido com outra mulher, poderia ter sido uma outra situação. Me apaixonar pelo que eu faço, porque com quem eu estou convivendo. O nosso lar tem que ser um lugar, o nosso trabalho também, que a gente vá para ali feliz. Imagine você sair daqui, chegar em casa e não gostar de estar em casa, não gostar de estar com as pessoas. Quer ver um sintoma disso? A gente vê quando as pessoas não estão se reunindo na sala da casa, quando as pessoas, cada um estão em seus quartos, né? E a sala deixa de ser aquele ambiente onde as pessoas estão reunidas, conversando besteira, vendo televisão, falando bobagem, dialogando todo tipo de coisa. Ali para mim hoje é um sintoma de quando a coisa não está boa. Lá em casa, quando eu observo que a gente não para conversar muito na sala, está rolando alguma coisa que a gente precisa ficar esperto. Reunir de novo todo mundo na sala e conversar as coisas é muito legal, é muito saudável, digamos assim. Então a vida precisa ter leveza, cobre menos, seja mais tranquilo, mais suave, né? Deixe de tanta rigidez na relação com as pessoas. Goste do que você faz. É preciso fazer alguma coisa por você. Ninguém pode fazer por você o que você precisa fazer, que é a sua própria busca, que é o seu próprio retorno. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa, reflita. O trabalho eu falei agora. Vou falar agora também de relacionamento. As pessoas no relacionamento, sobretudo relacionamento amoroso, relação de afeto, é muita dificuldade que a gente vê. Eu atendo na casa espírita, eu atendo no consultório, e é impressionante o número de pessoas que têm problemas de relacionamento, tanto homem quanto mulher. No caso, um número muito maior de mulheres, porque são muito mais, e são mais corajosas, têm mais coragem de se expor e de trazer os seus problemas. E a gente vê como é difícil as pessoas se relacionarem afetuosamente. Um dos pontos é, o outro quer que eu seja do jeito que ele quer. É ele que dita como que deve ser a coisa. Ninguém consegue viver assim mais hoje, né? Não é mais possível viver desse jeito. A gente precisa dividir o que é que um pensa, o que é que o outro pensa. Às vezes a pessoa não ama a pessoa, ama o amor que a pessoa tem, ama alguma coisa que a pessoa tem, e não necessariamente a pessoa. A gente vê isso na relação com os pais e os filhos. Quando os filhos às vezes reclamam do pai, reclamam da mãe, mas não olham a pessoa do pai e a pessoa da mãe.
na relação afetuosa, eu preciso olhar as pessoas. Quem é essa pessoa que está comigo? Que não é exatamente aquele papel que ela representa, aquilo que ela está fazendo. É alguém que eu preciso conhecer de fato, que eu não conheço. E digo mais a vocês, na grande maioria das vezes as pessoas não conhecem umas às outras. Eu vi uma entrevista com o escritor de um livro, eu me esqueci o nome dele agora, Carpinejar, não sei se vocês conhecem, Carpinejar. E ele falando da dificuldade das pessoas, da dificuldade que ele teve, quando o pai dele teve um problema de saúde, e ele foi ao hospital levar o pai e teve que fazer a ficha do pai, preencher um fichário lá do pai com perguntas importantes. Ele ali se deu conta que ele não conhecia o pai dele, ele não tinha a menor ideia de quem era o pai dele, ele não sabia o tipo de sangue sanguíneo, não sabia qual o problema de saúde que ele tinha, não sabia a idade dele de forma exata, não sabia nada da vida do pai. E observe-se assim, a gente às vezes não sabe da vida das pessoas, a gente pensa que sabe e não sabe, porque nos relacionamos, sobretudo na área de afeto, com coisas e não com pessoas. Então é importante a gente entender que numa relação dessa, de afeto, a gente, quando evita alguém ou alguma coisa, você está criando um problema, você está postergando um problema para o futuro. Se algo lhe incomoda, há que se trazer à tona, né? Há que se dialogar sobre aquilo, há que se conversar sobre aquele incômodo. A minha filha, a mais nova, ela é casada, e às vezes ela levava horas conversando com o namorado, a DR, né, discutindo a relação deles dois, para hoje em dia eles não terem determinados problemas, porque eles discutiam até esvaziar o assunto, até esgotar o assunto, e eles começaram a se entender pela relação do diálogo, do entendimento. E eu vejo a minha dificuldade, e aí um depoimento pessoal, de dialogar tão bem com minha esposa. Difícil, não é fácil, até porque é uma mulher muito forte, né? Uma mulher feminista, uma mulher que tem uma tendência de mandar nas coisas, de comandar as coisas. E como eu tenho consciência disso, lá em casa quem manda de fato é ela. Só que ela trabalha comigo no centro, então no centro eu percebo que ela também quer mandar no centro, e lá o presidente sou eu. Então eu vejo que às vezes o choque vem e eu tenho que colocá-la no lugar dela, porque eu estou olhando uma diretora, trabalhadora da casa, e não a esposa. Só que ela não vê isso muitas vezes, ela vê a esposa que tem direitos e que tem que falar coisas. Aí eu digo assim, meu Deus, por que tem que ser desse jeito, né? Por que não é mais fácil? Por que não é melhor, digamos assim, mais suave? Porque eu não aprendi ainda comigo mesmo, no meu mundo íntimo, fazer algo que eu atraia facilidades. Então se você tem dificuldades no afeto, é seu. Se você não compreende, ou se você não é compreendido ou compreendida, se a pessoa não lhe ama o suficiente, é seu, lhe pertence. O amor é seu, a vida é sua, a realidade é sua. Não responsabilize os outros. Os outros não são responsáveis pelo que lhe acontece. O que lhe acontece é fruto das suas vibrações, dos seus entendimentos, da maneira como você enxerga a vida, como você pensa, como você elabora a sua própria vida. Os outros não devem, pelo menos a priori, serem responsáveis pelas suas desditas, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Considerando isso do destino, a gente pode ir para a religião, que é um outro ponto importante, que eu falei inicialmente sobre o senso. E na religião a gente vê as pessoas às vezes, aliás, se você ver qualquer religião que afaste as pessoas umas das outras, não pode ser uma coisa boa, gente. Não pode. Eu tenho vários irmãos que são evangélicos, pastores da igreja. Eu noto a dificuldade de encontrar comigo, reunir família, porque nossas maneiras de pensar, forma de pensar é diferente. Então, como a gente fica muito espontâneo, eu não sou pastor, nem espírita. Quando eu estou com minha família, eu lá não sou nada, eu sou José, ninguém, conversando com minha família, um monte de besteira. Então eu sou espontâneo, eu falo o que eu quero. Lá eu não sou evangelista e nem sou psicólogo. Deve ser muito chato um psicólogo ou um evangélico dentro de casa pregando ou querendo fazer terapia com as pessoas dentro de casa. É muito enjoado isso. Então eu me desprendo de todas essas coisas e vivo comumente como qualquer pessoa, para ninguém me ver desse jeito. E eu vejo com meus irmãos, às vezes quando a gente se encontra, às vezes é chato, quer vir pregar evangelho, vem pregar não sei o que. Eu doido para conversar com meu irmão, o moleque que outro dia estava comigo na rua perturbando, roubando goiaba na casa do vizinho, mentindo para minha mãe porque a gente ia para a praia e não contava nada a ela escondido. É dessa pessoa que eu quero ter contato.
que tem a ver com as minhas raízes, tem a ver com a minha humanidade. Porque o papel que eu desenvolvo, como estou aqui agora falando, eu estou falando porque eu sou espírita, eu me proponho a fazer isso. Mas eu não sou essa pessoa aqui em casa, de forma nenhuma, e nem devo ser, e nem quero ser, não tenho interesse. Eu lá quero ser outra pessoa, usar os meus personagens de acordo com a minha necessidade, de acordo com o trabalho que eu esteja realizando. Então às vezes é chato. Então qualquer religião que afaste você das pessoas não pode ser uma coisa legal, não pode ser uma coisa saudável. Observe que a reencarnação se dá, uma pessoa vem por dentro da outra. Vocês já pararam para pensar por que a reencarnação só pode ser desse jeito? Alguém tem que vir por dentro de outra pessoa, não é possível ser diferente. Isso tem a ver com afeto, basicamente afeto. É através dessa relação que as pessoas desenvolvem afeto. Vendo um programa antes de chegar aqui, uma entrevista, Papo de Mãe, é o nome do programa, Papo de Mãe, no canal 2. Eu fiquei sabendo que tem depressão pós-parto do homem, do marido. Eu não sabia. E eu vi que eu nunca tive depressão pós-parto como homem. Porque o homem, quando tem depressão pós-parto, que para mim é uma coisa muito nova, não sei se para vocês ele começa a trabalhar mais, ele começa a evitar ter contato com a mulher e o filho, ele começa a sair, bebe mais, ele vai jogar bola, ele vai fazer outras coisas fora de casa, caracterizando uma depressão pós-parto, em função dele ter que desenvolver a habilidade afetuosa na relação com aquilo. Nunca imaginei um troço desse, nem passou pela cabeça, até porque eu era o contrário, eu ia para cima, eu participei de tudo que teve que participar, eu participei ao longo da vida inteira. Então esse problema eu não tive, essa depressão eu não tive, mas é algo novo para mim. Então a gente vê que a evolução nos convida a refletir e atualizar o pensamento. Então na religião espírita que nós professamos, que já tem 164 anos, a publicação de O Livro dos Espíritos, o que tem que ser contextualizado, atualizado? Eu vejo o Medrado fazer isso com maestria, atualizar o dia a dia das pessoas, falar da puerilidade, o que as pessoas vivem e que muitas vezes não falam. Ele traz de uma maneira fantástica, né, filosófica, às vezes psicológica, agradando o que o ser humano sente, sai de questões técnicas e estabelece uma relação de ser humano para ser humano, de afeto para afeto. É isso que gera crescimento. Não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo e não conseguir chegar no coração das pessoas, atacar o coração das pessoas da maneira correta. Eu, quando comecei falando, eu falei da minha dificuldade de sentir vergonha. Quando eu estou na metrópole fazendo entrevista, só tem eu e a entrevistadora, às vezes um colega meu. Eu me sinto à vontade, porque tem pouca gente, não tem ninguém me olhando, a gente está conversando, né? É igual o grupo de estudos. Quando eu estou no lugar público, eu noto a minha dificuldade, claramente a minha dificuldade, inclusive no Joana. Eu só falo no Joana, eu só falo onde eu sou presidente, eu não vou para outro centro nenhum. Eu vim para aqui, inclusive, venho quando sou convidado por Medrado, pelo carinho que ele me tem, pelo respeito que ele me tem. Ele me vê, isso é afeto, gente, eu respeito muito isso. Então, para mim, mais do que nunca, o destino está ligado, atrelado a meus sentimentos, como eu sinto as pessoas. Eu tenho que desenvolver uma relação boa com essa pessoa que está aqui. Eu preciso desenvolver uma relação boa olhando para o meu destino com o porteiro do prédio que eu moro, com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, com o colega de escola, quem quer que seja. Eu preciso ampliar minha relação com o mundo, porque senão a gente fica igual a vida de gato, né? A vida de gato o gato fica no cantinho dele ali, pronto, no mundo dele. A gente vê muito isso nas pessoas introspectivas, né? As pessoas introspectivas, a gente olha para elas, não sabe o que ela está pensando, nem imagina o que é, né? E às vezes quando abre a boca e fala alguma coisa, sai uma pérola, sai uma ideia maravilhosa. Outras vezes não. Então esse é um tipo de comportamento, eu vejo, que só me chama atenção para desenvolver relacionamentos. O rapaz que abriu o portão aí para mim, como é importante para ele abrir o portão e trabalhar o salário dele e a vida dele. Então eu tenho que estar bem para fazer isso com essa pessoa, né? A gente vê isso na casa espírita, lá no Joana, esse é o depoimento que eu dou também, né? A gente vê às vezes as pessoas brigarem, se desentenderem. Tem pessoas que saíram do centro, foram embora porque brigou com um colega dentro do centro espírita, porque não vai com a cara do outro. Como assim? O que essa pessoa tem ideia de espiritualidade, de destino, de futuro, de reencarnação? Está perdido ou perdida, não enxerga um palmo na frente do rosto,
porque vê no outro um antagônico, um antagonista, alguém que quer o seu mal, um encontro negativo, nocivo. Não existe isso. É um olhar que há que se ter para si mesmo, para se reconhecer enquanto pessoa. Investir nos conhecimentos, investir nas possibilidades, adquirir conhecimento para que você consiga ter habilidades de entender e interpretar as coisas, para você ter um olhar sobre você mesmo mais ameno, mais afetuoso, se puna menos, se cobre menos, se acolha mais, dê risada dos seus erros. Eu tenho muita vontade de fazer isso comigo, eu não consegui ainda. Dar risada quando eu erro, curtir com minha cara. Não é engraçado quando a pessoa às vezes comete o erro, a gente acha engraçado, com aquela pegadinha do Faustão, por exemplo, que eu não assisto mais, mas aquelas coisas que acontecem, a gente não acha aquilo bacana. Deve ter a mesma coisa em relação a nós, dar risada dos nossos erros, para a vida ficar mais leve, mais suave, ser menos rígida, porque a gente vai chegar num lugar mais importante da vida da gente, que é o nosso mundo interior. Quando eu desencarno, eu me encontro comigo mesmo, eu, Luciano, comigo, não tenho ninguém para me apadrinhar, eu não tenho ninguém para me absolver de qualquer coisa. Então, se eu estou bem, se eu estou tranquilo, se eu estou inteiro comigo, eu facilito a vida, eu programo destinos, possibilidades de vidas novas, de amizades novas, muito mais favorável ao meu processo de crescimento. Aí eu vou me encontrar, vou reencarnar, vou rever amizades que estão ligadas ao meu processo de busca, que vão facilitar a minha vida, não vão dificultar a minha vida, vai ser exatamente ao contrário. Podemos pegar como referência o nosso país, o Brasil. O Brasil, e Salvador em particular, é uma cidade maravilhosa. É muito bom morar em Salvador. Eu particularmente sou apaixonado por Salvador, embora eu ache o Rio de Janeiro maravilhoso e lindo também. Mas eu moro no Salvador, eu adoro minha cidade, acho minha cidade linda. Mas tem coisas nessa cidade que não são tão boas. Muita gente que reencarnou está morando em Salvador, que vive o lado ruim da cidade. A gente às vezes pensa que é a questão social, a pobreza e a dificuldade. Negativo. O lado ruim da cidade de Salvador, de qualquer lugar do mundo e do Brasil, é a gente não ser reconhecido, é a gente não se olhar como ser humano, é a gente não se respeitar, é a gente não valorizar uns aos outros. Esse é o pior lado de qualquer cidade que a gente vai morar, sendo pobre ou sendo rico. Se a gente não reconhece isso, é difícil. Esse é o lado ruim. Então, se eu vivo isso numa cidade como a de Salvador, eu preciso ficar esperto com isso, que isso aí está apontando para a minha tendência, para o meu destino, né? Para algo que eu tenho que mudar na minha vida, para eu desencarnar quando chegar o meu momento, até porque eu não sei quando será, da melhor maneira possível, da maneira mais saudável possível, porque eu estou comigo mesmo, eu estou bem comigo mesmo. Então, a proposta sobre o destino é leveza na vida. Torne a sua vida leve, enxergue sua vida com sorriso, estando com dinheiro ou sem dinheiro, estando doente ou não estando sadio, não importa. Quando você está consigo mesmo, onde você estiver e como você estiver, você vai estar bem, porque você é a pessoa mais importante da sua vida, é você mesmo. Muita paz. Então, gente, que boa reflexão que Luciano nos trouxe hoje. Obrigada, Luciano. Então, a nós que vamos retornar para casa, que retornemos em tranquilidade, viu? Bem em segurança, felizes, que tenhamos uma noite maravilhosa. É uma noite de sono, de repouso, de encontro espiritual, tudo com muita luz em nossa vida. Próxima terça a gente se vê por aqui. Um abraço.